Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então sobre radiador passivo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite em que em setembro, no dia 14, 15 e 16, eu estarei em Santarém, no Pará, para um curso presencial do Projeto Estudo do Áudio. Serão 3 dias de curso, em que de manhã a gente vai falar bastante coisa de teoria e à tarde a gente vai praticar bastante, certo? Quem está organizando lá é o Danilson, eu vou deixar o telefone dele aqui embaixo, então caso você queira participar, quem já foi para os treinamentos presenciais do Projeto Estudo do Áudio sabe o quanto a gente divide o máximo de informação possível. Eu vou estar levando o Rodrigo Flores, que também faz um trabalho muito legal aqui no YouTube. Vou levar o Thiago Damião, que é um cara monstro na parte de pesquisa, né, de estudo aí do áudio, para também contribuir informação com vocês. Então, quem tiver interesse, corre atrás. O Danilson já está me chamando para ir para lá justamente porque teve interesse por parte de muita gente. Então eu acredito que ele já está com boa parte da turma preenchida, mas se você tem interesse, faz contato com ele, né? Tá aqui, esse daqui é o WhatsApp do Danilson, para participar desse treinamento no dia 14, 15 e 16 em Santarém, lá no Pará, beleza? Agora vamos lá falar sobre radiador passivo. Muita gente fez contato comigo, pediu para tocar no assunto, porque eu acredito que agora com a entrada dessas caixinhas Bluetooth, principalmente a JBL, por exemplo, que tem esses falantes laterais, esses falantes eles basicamente funcionam como um radiador passivo, e eu acredito que em função disso gerou muita dúvida na cabeça de algumas pessoas. Mas antes de a gente falar sobre radiador passivo e sua real função, é muito interessante que você entenda o papel do duto numa caixa acústica, tá? Quando a gente está falando de uma caixa selada, por exemplo, toda a energia que é gerada pela parte traseira do alto-falante, ela fica confinada dentro de uma câmara e por consequência você não tem o proveito dessa energia. A partir do momento que você coloca um duto, a energia gerada pela parte traseira do alto-falante faz modular a energia dentro do duto, né? Se você parar para perceber, toda vez que o falante vai para fora, a energia do duto vai para dentro, toda vez que o alto-falante vai para dentro, a energia do duto vai para fora. Então, basicamente, o falante faz com que o duto também tenha oscilação, e essa oscilação do ar que está dentro do duto também colide com o ar que está fora da caixa acústica, gerando certos níveis de pressão sonora. Então o duto é muito importante que ele serve para fazer uma sintonia da câmara, tá? Então ele sintoniza a câmara e por consequência gera uma ressonância do duto em uma determinada frequência que gera níveis de pressão sonora, gera energia. Aproveito para colocar um adendo que nem sempre a sintonia do sistema é exatamente onde está o ganho do duto. Um sisteminha muito bem projetado e muito bem alinhado, sim, a sintonia pode acabar ficando na região de ganho do duto, mas nem sempre isso acontece. Mas fica tranquilo que isso aí vai ser assunto para um outro vídeo que eu vou falar aqui no canal. O que eu quero que você entenda é que o duto, ele também tem papel de um outro alto-falante no sistema, digamos assim, porém sintonizado numa determinada região. Então ele contribui como um outro alto-falante. O que acontece é que, dependendo do projeto, você precisa fazer com que esse duto seja muito grande para você evitar resistência do fluxo do ar dentro desse duto. Porque se o ar tiver dificuldade de trafegar dentro desse duto, eu vou ter resistência, e resistência sempre são perdas. Então esse ganho que o duto proporcionaria para o ambiente, eu vou acabar tendo perdas, né, porque ele está tendo uma certa dificuldade. Então eu precisaria aumentar um pouco esse duto para tirar essa resistência. Aumentando esse duto, para baixar a sintonia, eu preciso também aumentar a profundidade, que acaba gerando uma coisa que a gente chama de grupo delay, ou seja, o sinal fica tanto tempo navegando ali dentro do duto que ele gera uma ressonância por muito mais tempo, o que acaba não agradando algumas pessoas ou alguns ouvidos, tá? Mas para você entender um pouquinho disso, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu tô com a caixa do meu sub, eu tô aqui dentro do meu home cinema, eu tô com a caixa do meu sub aqui, e eu vou fazer 2 tipos de medições. Eu vou abrir o Smart aqui agora, eu vou fazer a medição com o falante bem pertinho do cone do alto-falante, para você ver o que é a resposta apenas do alto-falante, e vou colocar o microfone bem dentro do duto, para você ver o que é apenas a resposta do duto. Então, eu tô aqui com o Smart aberto, eu vou liberar o sinal, certo? E vou colocar o microfone bem em cima do cone do meu alto-falante, bem pertinho ali do cone, tá? Então, vou liberar aqui. Tá aí, ó, isso aqui seria a resposta basicamente do falante. Eu vou apertar aqui e vou colocar falante. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer o microfone bem pertinho do duto, certo? Daqui da minha caixa acústica, então eu vou colocar o microfone bem em cima do duto, vou liberar aqui o sinal. Então beleza, tá aqui, e eu vou chamar isso aqui de duto. Então se você parar para perceber, ó, você vai notar então que deixa eu só mudar aqui a cor, né? O software coloca automaticamente as cores, mas deixa eu mudar isso aqui então. Ó, o duto seria essa cor laranja
e o falante, então, a gente tem aqui o que seria essa cor branca aqui, seria alto-falante. Então note, ó, eu tenho a resposta exclusivamente do falante e tenho a resposta exclusivamente do duto. Então tá aqui, ó, a região do duto está ressonando, você pode ver aí que está entre 28, né, em 28 Hz. Aqui o deslocamento mínimo do meu cone, né, justamente porque na sintonia do sistema, o deslocamento do meu cone acaba sendo mínimo, porque quem está gerando energia é o duto e não mais o cone do alto-falante, e nesse caso aqui o projeto dessa caixa está bem ajustadinho, aonde a ressonância do duto está em cima da sintonia do sistema. Agora, se você parar para analisar, ó, esse duto, ele tem, ó, tá vendo que ele tem uma energia muito grande aqui nessa região de 500 Hz, ele tem uma coisa que é uma ressonância ali nesses 500 Hz, tá? Então, ou seja, o duto ele está gerando uma coloração, ele está gerando um sinal também lá de alta frequência, o que acaba incomodando os ouvidos de algumas pessoas se incomodam com essa energia. É claro que se a gente botar crossover, aquilo ali ameniza, mas inevitavelmente essa energia ressonante dentro da câmera está saindo ali no duto. Então o que acontece? Alguns puristas, aqueles caras que gostam mais de qualidade de áudio, que têm ouvido um pouco mais apurado, eles optam por, ao invés de ter um duto, colocar um outro alto-falante no lugar do duto, certo? E esse falante fazer basicamente o papel de duto. Mas o que acontece é que esse alto-falante ele não tem motor, ele não tem conjunto magnético, é apenas o sistema móvel do alto-falante. Então você faz com que a frequência de ressonância desse sistema móvel sintonize a sua câmera e aí esse novo alto-falante funciona como se fosse um duto. E se você viu aqui nas medições que o duto ele tem um ganho lá de baixa frequência, então esse novo alto-falante está reforçando uma frequência mais baixa. Então o projeto de uma caixa com um radiador passivo é basicamente um alto-falante ativo com conjunto magnético e um outro alto-falante sem conjunto magnético, funcionando basicamente como papel do duto, ou seja, passivamente ele tem a movimentação do seu cone através da movimentação do falante que é ativo, que é amplificado. Então isso é muito legal porque ele reduz algumas colorações geradas pelo duto, né? Alguns puristas acreditam nessa ideia, né? E realmente existe, de que o duto gera uma coloração. Você viu aqui que nesse caso está acontecendo lá para 500 Hz, mas existe. E ele evita o problema da tal da resistência do fluxo do ar dentro do duto. Quais são as dificuldades num projeto como esse que eu vejo? É mais difícil de acertar porque você precisa acertar a frequência de ressonância desse novo cone, desse novo sistema móvel. Então, se você não é fabricante de alto-falante, você vai ter uma certa dificuldade. Na minha concepção também, você está sacrificando de um alto-falante, você, de uma certa forma, vai matar um alto-falante, vai construir uma caixa com um alto-falante que ele é passivo para gerar pressão sonora apenas num único ponto, digamos assim, que é onde é o papel do duto. Então eu não vejo tanta vantagem. Particularmente, eu fiz apenas um único projeto com radiador passivo para um cliente, porque ele realmente queria. Foi um sub em que ele, muito parecido com esse sub aqui da imagem, né? Infelizmente eu não tenho foto do projeto que eu fiz, mas é basicamente igual a esse aqui, em que eu tenho um sub ativo e um passivo, e um sub virado para o chão, que é chamado de downfiring, mas a ideia é um sub ativo e outro passivo. Outro recurso que você tem de usar um radiador passivo é comercialmente, como é o caso da caixinha da JBL, por exemplo, que usa lateralmente um radiador passivo, então ele tem um falante que faz a região de voz, e o deslocamento de massa de ar gerado por esse alto-falante faz com que os passivos se mexam, né? E esses passivos estão sintonizados numa frequência mais baixa, que gera uma ressonância para o ambiente, e por consequência parece que tem um falante tocando subgrave de uma maneira passiva, tá? Então, existem pessoas que veem vantagem e pessoas que veem desvantagens. Na minha concepção, eu acho que é um investimento muito alto, de uma certa forma, por causa apenas de uma coloração. Agora, se você usa isso como recurso comercial, como foi o caso da JBL, que usou como recurso comercial, para botar na lateral das caixas dela, e ela tem esse recurso de construir um falante perfeito, para que ele tenha sintonia, né, ele tenha ressonância, exatamente onde ele quer o reforço, então beleza, eu acho que é um baita de um recurso comercial, de marketing, que funciona. A gente vê aqui que o duto realmente ele entrega energia para o ambiente, então o radiador passivo também vai entregar energia para o ambiente e realmente vai funcionar. Agora, para você que vai criar a sua própria caixa acústica, eu sinceramente acredito que não vale a pena. Agora, é importante que você dê a sua opinião. Afinal de contas, essa é a ideia da gente ter um canal aqui no YouTube e dar liberdade de que você possa comentar. Então diz aqui embaixo o que você acha sobre essa ideia do radiador passivo ou não. Eu gosto muito de ouvir, né, o que você tem a me dizer, afinal de contas você contribui para que a gente continue aqui toda terça-feira trazendo bastante conteúdo aqui para o canal. Se não se inscreveu, né, cara, se inscreve aqui. É muito importante que você participe, que você curta também, compartilhe nas redes sociais para que a informação possa ir para mais pessoas e a gente possa, de uma certa forma, a partir da informação, elevar um nível técnico no nosso mercado. Beleza? Quero agradecer por você ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!